Oi, galera do oitavo ano, sétima série. Estou aqui hoje para dar para vocês a aula 4 de português da segunda unidade. Hoje nós vamos ver na nossa aula 4, os assuntos do teste da segunda unidade, língua, uso e reflexão. Nós já demos no outro vídeo coesão e coerência nos textos 2, uso dos pronomes. Já vimos também frases, oração, período. E hoje nós vamos ver termos da oração, sujeito e predicado. Tipos de sujeito, nós vamos ver o sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial ou subentendido, que é o mesmo sujeito oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Bom, os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. É em torno desses dois elementos que as orações são estruturadas. O elemento a quem se declara algo é denominado sujeito. Na estrutura da oração, o sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. Por sua vez, o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Para fixar, sujeito, o ser sobre o qual se declara alguma coisa, predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na oração, sujeito e predicado funcionam assim. Exemplo 1. As ruas são intransitáveis. Sujeito, as ruas. Verbo, são. Predicado, são intransitáveis. Exemplo 2. Os alunos chegaram atrasados novamente. Sujeito, os alunos. Verbo, chegaram. Predicado, chegaram atrasados novamente. Sujeito. Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito é a palavra com carga mais significativa em torno do sujeito. Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, há sempre uma com maior importância semântica. Exemplo: o garoto logo percebeu a festa que o esperava. Sujeito, o garoto. Núcleo do sujeito, garoto. Predicado, logo percebeu a festa que o esperava. O núcleo do sujeito pode ser expresso por substantivo, pronome substantivo, numeral, substantivo ou qualquer palavra substantivada. Exemplo de substantivo: a casa foi fechada para a reforma. Sujeito, a casa. Núcleo do sujeito, casa. Predicado, foi fechada para a reforma. Exemplo de pronome substantivo: eles não gostam de carne vermelha. Sujeito, eles. Núcleo do sujeito, eles. Predicado, não gostam de carne vermelha. Exemplo de numeral substantivo: 3 excede. Sujeito, 3. Núcleo do sujeito, 3. Predicado, excede. Exemplo de palavra substantivada: um oi foi expresso rapidamente. Sujeito, um oi. Núcleo do sujeito, oi. Predicado, foi expresso rapidamente. Tipos de sujeito. O sujeito pode ser determinado, simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Esse inexistente é o mesmo que oração sem sujeito. Sujeito simples. Quando possui um só núcleo, ocorre quando o verbo se refere a um só substantivo, ou um só pronome, ou um só numeral, ou a uma só palavra substantivada. Exemplo: o desenho
em manequim. O desenho em nanquim, desculpem, será sempre uma expressão admirada. Sujeito, o desenho em nanquim. Núcleo, desenho. Predicado, será sempre uma expressão admirada. Sujeito composto. Com mais de um núcleo. As orações com sujeito composto são compostas por mais de um pronome, mais de um numeral, mais de uma palavra ou expressão substantivada, ou mais de uma oração substantivada. Exemplo: Cristina, Marina e Bianca fazem balé no Teatro Municipal. Sujeito: Cristina, Marina e Bianca. Núcleo do sujeito: Cristina, Marina, Bianca. Predicado: fazem balé no Teatro Municipal. Então, aí nós temos 3 núcleos. Então, ele é acompanhada por 3 núcleos, que é Cristina, Marina, Bianca. Então, como são 3 núcleos, ele vai ser sujeito composto. Sujeito oculto. Ocorre quando o sujeito não está materialmente expresso na oração, mas pode ser identificado pela desinência verbal ou pelo período contíguo. Também é chamado de sujeito elíptico, desinencial ou implícito. Exemplo: estávamos à espera do ônibus. Sujeito oculto, nós. Desinicial verbal, estávamos. Então, ele não está aí na oração, mas através do verbo nós podemos identificar o sujeito. Então, estávamos, então quer dizer o quê? Nós estávamos. Então, nós é um sujeito oculto. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado ocorre quando não se refere a um elemento identificado de maneira clara. É observado em 3 casos. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem que o contexto permita identificar o sujeito. Quando o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Quando o verbo está no infinitivo pessoal. Sujeito inexistente. A oração sem sujeito ocorre quando a informação veiculada pelo predicado está centrada em um verbo impessoal. Por isso, não há relação entre sujeito e verbo. Exemplo: choveu muito em Manaus. Predicado: choveu muito em Manaus. Bom, gente, aqui foi a definição do sujeito e predicado. E também os tipos de sujeito, que acabamos de ver aqui, e trabalhar cada uma deles. Espero que vocês tenham aprendido aqui a classificação dos sujeitos, né? Os tipos de sujeito e a definição delas. E os assuntos são esses aí. E nós estamos finalizando com o assunto aqui do teste. Então, o termo da oração, nós já vimos sujeito e predicado, já dei aí a definição, e os tipos de sujeito também. Vão estudando com mais profundamente em casa, através do livro e da explicação. Vocês agora vão fazer a atividade sobre sujeito e os tipos de sujeito, que está aqui no vídeo também para vocês. Então, atividade sobre o assunto. Temos aqui a primeira questão, a segunda questão, a terceira questão, a quarta, a quinta questão. E também vocês vão fazer a atividade do livro, páginas 80, 81, 82, 83 e 84, livro velho. E o livro novo, vocês vão fazer a página 111, 112,
113, 114, 115 e 116. Tudo é baseado nesse assunto aí do nosso teste. Os termos da oração, sujeito, predicado e os tipos de sujeito, tá bom? Meus amores, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham lembrado. Isso aí também é mais uma revisão. Vocês já deram isso no ano passado, entendeu? Na outra série que vocês estavam. Hoje vocês estão vindo aqui só a revisão daquele assunto. Eu estou aqui revisando com vocês e se aprofundando mais aqui com vocês nesse apontamento, através dessas atividades. Não deixe de fazer as atividades no caderno e a atividade do livro também, colocando lá a segunda unidade para que vocês não confundam a primeira com a segunda. Deixe tudo organizado no caderno de vocês, porque quando eu retornar, eu vou pegar caderno por caderno para estar avaliando, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula 4 de português, finalizando o nosso assunto do teste, tá? Termos da oração, sujeito e predicado, tipos de sujeito, né? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinicial ou subentendido, aquele sujeito que é oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Espero que vocês tenham lembrado, que vocês tenham aprendido, entendeu? Nesse apontamento aqui, nessa explicação. Beijo para vocês, fiquem com Deus, não saiam de casa e estudem para o nosso teste, tá bom? Esses são os assuntos do nosso teste. Coesão e coerência nos textos 2, usos de pronomes, que nós já vimos no outro vídeo, frase, oração, período e mais o assunto de hoje desse vídeo aqui, tá bom? Termos da oração, sujeito e predicado e tipo de sujeito. Um beijo para vocês, galera, e até a próxima aula. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, galera!